Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro da doutora Elaine Aldrovandi, Seja Feliz, Diga Não à Depressão, em que ela desenvolve o tópico Os Reféns da Vida. E ela inicia colocando uma passagem de Jesus. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Algumas pessoas, coloca ela, desconhecem a luz que há dentro delas e optam por serem vítimas de si mesmas. Ao invés de triunfar sobre os próprios limites, encontram na depressão um jeito de não enfrentar a vida ou um meio de manipular as pessoas. A esses indivíduos, eu costumo dizer que sofrem da síndrome do coitadinho de mim, pois julgam-se os reféns da vida. No início deste capítulo, aqui ela faz referência ao que já foi dito atrás, né? Falamos da imaturidade emocional e explicamos que as frustrações nos amadurecem. Sem dúvida nenhuma que as frustrações nos amadurecem, não? Tanto que há no livro Depois da Morte, o Leon Denis, que é o autor do livro, ele coloca para que a gente deixe os filhos, as crianças, viverem as frustrações, que não evitemos as frustrações, porque só isso os fará adultos mais fortes, né, mais preparados para a vida. E é uma atitude muitas vezes bem diversa daquela que se busca, que se tem, né? É muito comum os pais quererem ali atender a todos os pedidos dos filhos, muitas vezes até contrariando a sua forma de entendimento, mas não quer que os filhos se frustrem. E fazem de tudo para que os filhos não vivam frustrações, talvez até por carregarem algum sentimento de culpa. E, e isso faz com que os adultos, essa criança se torne imatura, tornando-se um adulto imaturo, né? Então é isso que ela coloca aqui. As frustrações nos amadurecem. E ela continua: a fixação do aprendizado se dá mediante erros e acertos. Para vencer um desafio é preciso ser perseverante. A diferença entre uma pessoa experiente e uma pessoa fracassada é que ambas erraram, mas a primeira aprendeu com os erros e se aperfeiçoou, enquanto a segunda foi esmagada por eles. Ainda assim sendo, ao tomar decisões progressivamente mais complexas, nas quais o insucesso faz parte, o indivíduo vai desenvolvendo-se moral e intelectualmente, ou seja, vai amadurecendo. Algumas pessoas, porém, permanecem maturas, habituadas quando crianças a ter todas as suas necessidades atendidas pelos adultos que a cercam. Recusam-se a crescer para não ter que enfrentar responsabilidades. Criadas com excesso de mimos, aprendem a exigir sem esforçar-se. Só conseguem enxergar seus direitos, mas fazem-se cegas aos deveres. De modo geral, essas crianças mimadas crescem medrosas, instáveis, ciumentas, suscetíveis e rancorosas. Deixam que os pais tomem as decisões em seu lugar para não assumir responsabilidades, para depois culpá-los por seus fracassos. São pessoas que se queixam de que são sufocadas pela autoridade dos pais ou cônjuges, mas esquecem que se escondem atrás de outras pessoas para fugir das responsabilidades de gerenciar a própria vida. Vivem como verdadeiras parasitas, buscando amparar-se em pessoas fortes, sugando-lhes toda a energia, esquivando-se da sua contribuição pessoal,
nas conquistas da vida familiar. Sentem pena de si mesmos e esforçam-se egoisticamente para obter atenção e carinho exclusivos. Tornam-se pessoas pouco solidárias, pois não enxergam nada além de si mesmos e ficam gravitando em torno de seu problema que julgam ser sempre maior e pior que os dos outros. Quando conclamados ao trabalho em favor do próximo e advertidos sobre a necessidade de serem úteis, elegem mil motivos que justifiquem a sua impossibilidade de agir. Transferem aos familiares, ao médico, ao terapeuta ou ao cônjuge a responsabilidade de salvar suas vidas. Andam de um lado para o outro, de consultório em consultório, mas nunca estão bem, nunca se curam, porque a cura traria para eles a necessidade de crescer e enfrentar os desafios que a vida fatalmente lhes oferecerá. O indivíduo sabe que os familiares estão apenas esperando que ele melhore para poderem viver suas próprias vidas e a doença, que pode ser a depressão ou outra doença qualquer, é um meio seguro de não é um meio seguro de não enfrentar a própria vida. Assim sendo, o indivíduo teme a melhora e costuma abandonar o tratamento que vinha surtindo efeito, elegendo para isso um motivo qualquer por não ter gostado do que o médico ou o terapeuta disse, porque o medicamento apresentou o mínimo de efeito colateral, porque o tratamento é caro, etc. Muitas vezes esse comportamento exibe o que se chama ganho secundário com a doença. Abre aspas. Enquanto estou doente, todos estão ao meu redor cuidando de mim, dando-me atenção e carinho. O que acontecerá comigo quando eu sarar? Fecha aspas. É uma linguagem, uma colocação que pode nos parecer assim muito direta, mas é fruto do que ela percebeu, né? Essa doutora Elaine Aldrovandi, em consultórios como homeopata e nas suas vivências na casa espírita, né? Ela tem bagagem, tem base assim, observando ali aqueles que a procuram, ela falou embasada em fatos, né? Então, são situações, por mais forte que nos pareça esse texto, essas colocações nos pareçam, sem generalizar, em muitas situações é o que se dá mesmo, né? E ela continua. É muito importante entender que a autocompaixão gera insatisfação. Então, repetindo, é muito importante compreender que a autocompaixão gera insatisfação. E isso leva à projeção da culpa sobre outras pessoas, o que acaba gerando a falsa ideia de que se deve mudar de ambiente, de relacionamento, de trabalho, etc. Então, isso é muito, muito comum. Todos nós percebemos, de repente em nós mesmos, ou em quem esteja no nosso convívio, ou aqueles com quem nós travamos ali um conhecimento e percebemos essas situações, né? Que a resultante de toda essa postura que ela está trazendo, é claro que a autocompaixão, que a pena de si mesmo, gera insatisfação. É claro que quem tem pena de si mesmo vive muito insatisfeito, vive muito entristecido, né? Muito revoltado. E a tendência é projetar a culpa sobre outras pessoas, né? Então, quando você projeta a culpa em outras pessoas, você vai culpar o seu casamento, né? Você vai culpar quem está do seu lado, você vai culpar os seus filhos,
Você vai culpar o seu trabalho, o seu chefe, o seu vizinho, o seu amigo, enfim, você vai sempre criar uma falsa ideia de que deve mudar. Então, muda-se constantemente de trabalho, de relacionamento, né? Porque acha que o problema está no outro, não em si mesmo. E ela continua. São muito comuns os casos em que o depressivo projeta a culpa de sua doença no cônjuge ou num filho problema, ou num patrão cruel, por exemplo. Porém, quando essas situações de conflito desaparecem ou melhoram, o indivíduo continua depressivo. Então, elege outro problema para justificar sua tristeza. Deste modo, passa toda uma existência de queixas e azedumes, amaldiçoando a própria vida. Interessante que esse pode ser também um mecanismo de manipulação e punição aos familiares. Explicando melhor, então ela vai explicar o que ela quis dizer. Os familiares não conseguem resolver o problema do doente, mas não conseguem deixar de correr atrás dele, levando-o de consultório em consultório, sob pena de consumir sem culpa, caso desistam e o doente acabe morrendo ou suicidando-se. Isto é muito comum em mulheres traídas pelo esposo. Elas arrumam uma doença que nunca sara, enquanto eles aceitam a carapuça do eterno culpado, que deve, portanto, ser eternamente punido. São casos muito delicados e de difícil solução. Então, ela mesma coloca, né, que são casos delicados, porque depende do doente conseguir enxergar o papel que exerce na manutenção da doença. Quando o médico ou o terapeuta abre seus olhos, ele passa a odiá-lo, quando deveria agradecer-lhe. É preciso que o indivíduo consiga reconhecer que há muita luz dentro dele, para que não sinta pena de si mesmo. Somente quem consegue enxergar o imenso potencial que há dentro de si consegue mudar de rumo, deixar de ser vítima de si mesmo para se transformar num triunfador sobre seus próprios limites. Na verdade, os reféns da vida sofrem de baixa autoestima. Denomina-se autoestima ao conjunto de valores que damos a nós mesmos, ou seja, a autoestima indica o quanto acreditamos, confiamos e gostamos de nós mesmos. Se você se culpa por quase tudo que ocorre à sua volta, se traz dentro de você a sensação de que é culpado de algo que desconhece, se sente que é incapaz de tomar decisões sem pedir intermináveis conselhos, se acha que ninguém gosta de você ou sente-se um peso morto para a sociedade, com certeza você sofre de baixa autoestima. Também faz parte dessa complexa síndrome de autopiedade e baixa autoestima, o indivíduo achar que todas as indiretas são dadas para ele ou acreditar que todos os que se aproximam dele o fazem por algum interesse. São pessoas que começam e não terminam quase nada do que iniciam, porque sempre desistem achando que não vai dar certo. Reclamam da vida e de sua má sorte em tudo. Culpam os outros pelos seus fracassos. Têm inveja e ciúme, pois nunca acreditam que são amadas. Quase sempre são tímidas, preocupadas com o futuro, sensíveis e magoam-se facilmente. Desejam sempre agradar, mesmo se desagradando.
não conseguem pôr limites aos outros e sofrem todo tipo de abusos. Então vejam aqui, ela está trazendo um outro ângulo, né? Daquele que, para se sentir estimado, se sentir querido, vai se anulando tudo aceita, tudo é sim, não sabe dizer não, né? Esse é o ponto que ela está trazendo agora. Esses indivíduos parecem ser humildes e inseguros, mas às vezes, então sempre, nunca generalizando, às vezes disfarçam esse sentimento de humildade, né? Aparentando orgulho, mas às vezes disfarçam esse sentimento, aparentando orgulho e vaidade pelo mecanismo de compensação já comentado anteriormente. Quando estão no comando, humilham e criticam os subordinados. São inflexíveis, cruéis, autoritários, arrogantes. Não admitem erros, pois projetam nos outros aquilo que não aceitam em si mesmos. A própria fragilidade, o que eles não aceitam em si mesmos? A própria fragilidade e sensação de incompetência. Na raiz da baixa autoestima está o orgulho e a vaidade, pois quando somos orgulhosos, achamos que somos melhores do que realmente somos. E quando a vida nos frustra e nos apresenta uma realidade que não condiz com aquilo que imaginamos, sentimos-nos pequenos demais. Aí a realidade nos massacra, dizendo que não somos nada. Pais, professores ou parentes que humilham e criticam sistematicamente a criança, de modo que ela acabe se sentindo inferior e incapaz, são os responsáveis pela baixa autoestima de seus pupilos. Também os pais superprotetores podem gerar filhos com sentimento de inferioridade e baixa autoestima, pois quando se faz pela criança o que ela deveria fazer, é como se lhe disséssemos que ela não tem capacidade para tal. Mas, em alguns casos, percebemos que a família não tem culpa nenhuma. Parece que o sentimento de inferioridade nasce com o indivíduo, sendo reflexo das humilhações, privações, abandono, remorso e culpa adquiridos em existências anteriores à atual. É importante entender que nós somos seres inacabados. Isso significa que todas as nossas capacidades e ideias criativas estão potencialmente presentes, mas precisamos de tempo para integrar todas essas capacidades. O maior objetivo da encarnação é o autodescobrimento. Somos essências divinas em busca da perfeição. A melhor maneira de deixarmos de ser reféns da vida é servir ao próximo em trabalhos voluntários. Assim veremos que há dores bem maiores que a nossa e que há muito trabalho a ser realizado na construção de um mundo melhor para todos. Lembremo-nos das palavras de Jesus aos discípulos no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Belíssimo aprendizado em que ela aborda muitos aspectos que vale a pena refletirmos sobre eles. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir o nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade.
capítulo Compulsão Obsessiva. A subjugação corporal vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a vontade que a isso opunha, a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não o estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Isso está em Mateus 8,16. Muitos indivíduos desvalidos dos conhecimentos superiores e transcendentais das leis da vida afirmam que o espiritismo é que gera loucuras e perturbações espirituais. No entanto, ao lermos o Novo Testamento, deparamos com inúmeros casos de assistência e amparo aos problemas obsessivos e, igualmente, no espiritismo encontramos o mesmo devotamento altruísta na cura dos atormentados. Porque os princípios codificados por Kardec fazem reviver o cristianismo primitivo. Quando a compulsão é avassaladora, as criaturas criam hábitos ridículos, revelam distorção de comportamento e têm atitudes irracionais como se ajoelhar e beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Encontramos no texto em estudo um caso grave de subjugação corporal, que gerou um transtorno obsessivo-compulsivo. Na atualidade, as ciências psiquiátricas definem distúrbio obsessivo-compulsivo, DOC, como um desejo imperioso que cria pensamentos absurdos e embaraçosos, os quais se repetem na mente num ciclo insistente e obstinado. Trata-se de doença aflitiva associada à ansiedade e a uma ideia invasora e persistente, que constrange o indivíduo a manifestar impulsos estranhos ou rituais inexplicáveis que vão desde uma leve interferência até uma incapacitação extrema. Os estudiosos da saúde mental dizem que esse distúrbio de personalidade difere das crendices ou superstições do cotidiano, como não passar por baixo de escadas, evitar cruzar com gatos pretos, fechar guarda-chuvas dentro de casa ou bater na madeira para isolar o mal. Afirmam que essa obsessão ou compulsão é muito mais frequente do que pensamos, afetando de certa forma desde as pessoas mais talentosas e sensíveis até aquelas da vida comum. Asseguram ainda que a maioria dos que sofrem de DOC dissimulam seus rituais, escondem suas angústias e evitam falar sobre o seu estranho comportamento. O subjugado é impelido a realizar atos ritualísticos originários de pensamentos dominadores e sem sentido, e passam horas e horas gastando o seu tempo precioso com trejeitos, gestos, tiques e movimentos intensos, absurdos e repulsivos, e vivendo experiências dramáticas e impressionantes. Quase todos afirmam a mesma coisa. Por mais que me esforce, não consigo evitá-los. Entre os compulsivos mais frequentes, podemos mencionar os verificadores, que examinam portas, luzes, gás, fechaduras, 4, 10, 20 ou mais vezes. Outros possuem uma obsessão de exatidão, em que gastam muito tempo produzindo simetrias incessantes e desnecessárias. Muitos são dominados pelo medo de contaminação e pela preocupação desmedida com germes ou doenças que os levam a viver fanaticamente. Lavam as mãos ou banham-se incontáveis vezes, demonstrando o nojo superlativo das secreções corporais e a apreensão extremada pela sujeira.
Desgastam-se em rituais para comer, dificultando os mais simples atos de higiene e bem-estar. Fazer com perfeição é a palavra-chave para alguns compulsivos. Colocam os sapatos no chão com proporcionalidade impecável ou fazem o laço, deixando as duas pontas do cordão exatamente iguais. Suas atitudes e gestos ultrapassam os limites do bom senso. Vivem uma necessidade obcecada de evitar os espaços entre duas pedras ou as brechas de uma calçada. Acreditam alguns, se pisar na fenda, minha mãe morre. Sustentam ainda uma alucinada necessidade de entrar e sair pela mesma porta ou subir e descer escadas várias vezes. Diversos raciocinam assim: tenho que atravessar os batentes desta porta de maneira certa e especial, senão algo maléfico vai acontecer. Em suma, são inúmeras as obsessões e ou compulsões que figuram entre as mais constantes. Necessidade de tocar coisas ou pessoas mais de uma vez, engolir a saliva de quando em quando, arrumar e desarrumar malas e gavetas impecavelmente, medo imaginário de ferir-se, tiques fora de propósito e incontroláveis, entre outros tantos. Os indivíduos com personalidade compulsiva tendem a ser exageradamente moralistas ou extremistas e a não perdoar a si mesmos nem aos outros. A seguir, registraremos os possíveis pontos vulneráveis que desencadeiam o DOC e alguns comportamentos internos que as entidades negativas exploram, dando origem às sensações do transtorno obsessivo-compulsivo. Capacidade restrita de expressar carinho ou sentimentos de afetividade. Internalização dos impulsos agressivos. A criatura não sabe canalizar essa energia para outras atividades capazes de extravasá-la adequadamente. Hábito do perfeccionismo. A pessoa passa a exigir cada vez mais de si própria, até a exaustão, extrapolando os seus limites naturais. Incapacidade de renovação. Tem consciência empedernida e estreita. Qualquer inovação, qualquer ideia ou ação criativa que questione seus conceitos e atitudes é para ela um desafio ameaçador. Falta de generosidade com seu tempo, lazer e prazeres. Exagera na dedicação ao trabalho. Comportamento inflexível. Julga que ceder signifique falta de convicção. Por isso, não percebe que as pessoas e as coisas não são integralmente corretas ou erradas, nem inteiramente boas ou más. Preocupação. Não encara o momento presente como o tempo de realizar e produzir, vivendo a ansiedade de um futuro imaginário. Se investigássemos a origem e a causa das obsessões, doenças da alma, as encontraríamos em nossos pontos fracos e em determinados comportamentos autodestrutivos que consciente ou inconscientemente adotamos. Fomos criados numa cultura que nos ensinou que não somos os responsáveis por tudo que estamos passando. Não admitimos que as alegrias e tristezas que experimentamos são a soma de todas as nossas escolhas existenciais. Cada impressão emocional que sentimos foi precedida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. A dificuldade que temos em admitir nossas falibilidades é fato que, por si só, impede a cura que buscamos. Se modificarmos nossos pensamentos e atitudes, isso é, se considerarmos nossas limitações e conflitos, começaremos o processo de sanidade mental. Acreditamos que as coisas e as pessoas é que nos fazem infelizes, mas isso não é verdade. Somos causa e efeito de nós mesmos. Não existe fatalismo em nossa vida, apenas atração e repulsão, conforme nossa sintonia vibracional. Quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados.
A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. O espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Também é da segunda parte do Livro dos Médiuns, do capítulo 23 e o item 240. Os subjugados corporalmente, ou seja, os portadores de distúrbios obsessivo-compulsivos, devem buscar auxílio espírita e psicológico de forma simultânea e, dependendo da gravidade do caso, recorrer também ao tratamento psiquiátrico. Às vezes, quando se busca somente um deles, o problema costuma retornar. A convalescência espiritual é um processo gradual, mais uma jornada de autoconhecimento do que simplesmente uma almejada destinação. Devemos aprender a não ficar impacientes com as etapas da recuperação, mas entender que a dor, em muitas ocasiões, é o preço da sabedoria. Discernir nosso sofrimento é encontrar seu real valor para a nossa existência. Próximo capítulo. Capacidade ignorada. A matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 56. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. 1 Coríntios 15, 40 e 41. Nessa passagem, o grande apóstolo do cristianismo nascente refere-se ao perispírito, que ele denomina de corpo celeste. O perispírito é um corpo organizado, uma espécie de modelo energético, um molde fundamental para o organismo humano. Ele é um centro de forças que aglutina e dá consistência à vestimenta carnal, mantendo-a em pleno funcionamento. Podemos assim dizer que o corpo material é a condensação do corpo astral. É considerado o mediador plástico entre o espírito e o corpo físico. O organismo sutil, com extremo poder de plasticidade, modifica-se sob o comando do pensamento e da vontade. Impulsos, sentimentos, emoções, traumas, repressões, nele se expressam com fidelidade. Por sua vez, ele se altera gradativamente de acordo com a ação vibratória das criaturas. O corpo astral é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia orgânica e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 54. Os desequilíbrios da mente fazem com que ela perca, temporariamente, o governo de si mesma, permitindo que os tênues tecidos do corpo espiritual se perturbem, desorganizem-se, moldando-se em condições anormais. A verdadeira localização dos distúrbios mentais raramente se encontra no vaso fisiológico, mas quase sempre no corpo perispiritual, em virtude das deficiências mentais e ou emocionais cultivadas a longo prazo pela criatura em desalinho. Portanto, é no corpo astral que se encontra a mente, onde tudo se imprime e se fixa incondicionalmente. A força do pensamento influencia o próprio destino humano. O ato de pensar é um dos mais poderosos recursos dos indivíduos. É a própria capacidade da mente de transformar ondas energéticas, dando-lhes solidez, forma e sentido. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando na manutenção e na estrutura do corpo físico. Em virtude disso,
Estando o corpo material intimamente ligado à alma, suas células são constituídas conforme as disposições perispirituais das criaturas. Por isso que o organismo enfermo, na verdade, reflete atos e atitudes em desarmonia. A insanidade está orientada por elementos sensíveis de determinação espiritual. A anomalia ou debilidade é uma expressão do desajuste da nossa consciência que se materializa em forma física. Por conseguinte, precisamos de novos olhos para transformar a nossa forma de ver, observar e interpretar nossas doenças. Precisamos perceber nossas sensações interiores. Dar importância a uma sensação é simplesmente perceber o que ela está nos querendo dizer sobre tudo aquilo que necessitamos aprender ou mudar. Nossos sentimentos nos dão conhecimento de nós mesmos, de como somos no momento exato em que os vivenciamos. Eles revelam-nos, com detalhes minuciosos, como as coisas estão acontecendo conosco. Por isso a importância de saber interpretá-los convenientemente. Nosso modo de viver e de administrar nossas emoções faz com que nossos corpos, físico e astral, se organizem em padrões específicos, tanto no meio interno como no espaço que ocupamos externamente. Nossas emoções se corporificam, desorganizando ou reorganizando nossos tecidos interiores. A matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Nossa mentalidade é a escultora de nosso corpo físico. Em razão da maleabilidade do perispírito, ela comanda as funções internas e externas, esculpindo em grande parte o organismo humano. O medo nos dá uma sensação que aprisiona, o pranto nos alivia, o perdão nos liberta, a mágoa nos adoece, o amor nos cura, a ansiedade nos enfraquece, a insegurança nos desmotiva, a rigidez nos inibe, a culpa nos constrange, a ilusão nos entorpece, o orgulho nos martiriza, a crueldade nos agride, a preocupação nos paralisa. Crenças são pensamentos ou ideias que aceitamos como verdade e que criam harmonia ou deformidades em nosso veículo fisiológico. A saúde e a enfermidade nada mais são do que a consolidação de uma constante atitude mental. A face e o corpo dos indivíduos revelam claramente os padrões de crenças e de pensamentos que cultivam em seu dia a dia. Cada estrutura celular ou cada órgão interno reage a cada emoção que sentimos ou a cada expressão que verbalizamos. Tensionamos nossa postura corporal, paralisando, inflando, desviando, esticando, contraindo nossos músculos. Organizamos nossos espaços interno e externo de acordo com nossas relações emocionais com os outros e com nós mesmos. Nossos corpos, material ou espiritual, podem tecer novas formas ou desmanchar velhas estruturas energéticas, conforme a persistência de nossos ideais ou a força de nossa vontade. Aqui estão os prováveis exemplos, os quais, porém, devem ser vistos e analisados com certa relatividade. Atitudes controladoras e dominadoras podem provocar inflamação na espinha dorsal. Atitudes de ansiedade e preocupação geralmente se manifestam em forma de gastrite, úlceras, azia e outros problemas digestivos. Atitudes de apego ou dependência afetiva podem causar intensos movimentos peristálticos e tensão na área muscular abdominal. Atitudes de temor ou pânico refletem sobre as vísceras, ocasionando paradas intestinais ou diarreias que não cessam. Atitudes de perfeccionismo criam enrijecimento ou deformações ósseas, podendo causar artrites ou artroses. Atitudes de submissão e passividade desenvolvem um arqueamento das costas, cifose, decorrente da contenção de energia bloqueada nessa área.
vamos ter que parar por aqui. Boa semana a todos.